Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast do Cine7. Eu sou Caio Pimenta e hoje o tema é Amor Sublime Amor, filme ganhador de 10 Oscars, dirigido pelo Robert Wise e Jeremy Robbins. A gente também está aproveitando o lançamento do filme, da nova versão do Steven Spielberg, para falar dessa produção, desse musical clássico, que completa 60 anos em 2021. Para falar sobre o filme, Camila Henriques, aqui no Cine7, que é uma grande fã de musicais, né, Camila? Sim, principalmente musicais antigos, né? Musicais de senhora, de idosa. E, enfim, olá, pessoal. E Camila, me fala uma coisa desses musicais de senhora, esses musicais clássicos. Amor Sublime Amor é um dos teus favoritos ou não? Você gosta do filme? Médio, muito? Como é que é? É um dos meus preferidos. Teve uma época assim que eu acho que era o meu preferido. É um dos que eu mais vi, assim. Hoje em dia eu prefiro A Noviça Rebelde, que também é do Robert Wise, né? Acho que é um filme que eu tenho mais apego e que envelheceu muito bem, por incrível que pareça, né? Uhum. O Amor Sublime Amor, ele é muito bom, assim. Eu queria muito ter a chance de ver no cinema. Assim, vou ter a chance de ver o novo, né? Mas ele tem questões que a gente vai falar, né? Que, assim como outros clássicos, assim, que estão sendo constantemente revistas, ainda bem. Mas é um dos meus preferidos, assim. Acho que esses grandiosos, assim, eu gosto muito, que tem uma escala grande, né? 3 horas de duração, adoro. E para participar desse podcast conosco, nossos convidados do Cine Confraria, projeto que é aqui em Manaus, mas também tem seus pés em alguns cantos do país. Eu queria convidar aqui, primeiramente, o Bernardo Bucão. Tudo bom, Bernardo? Como é que você está? E aí, gente, tudo bem? Tudo certo por aqui. Estamos Bernardo, aí. Agradeço o convite. Acho que vai ser bem legal e didático para a gente. Beleza. Bernardo, me fala uma coisa, como é que surgiu o Cine Confraria, por favor? Então, o Cine Confraria, ele surgiu já faz um bom tempo. A gente era só um grupo de amigos que a gente resolveu se reunir para assistir filme. E aí, terminou o primeiro filme e a gente começou a ter a ideia, então fulano vai indicar o próximo. E assim foi indo. A gente começou, aí passou um bom tempo sem se reunir, aí de repente, depois de algum tempo, a gente começou a se reunir mais religiosamente, assim, sabe? Toda semana era dia, tinha o dia do Cine Confraria, mas é aquela coisa, ninguém é crítico nem nada, somos todos entusiastas de cinema, todo mundo ama cinema, tem uma relação aí de muito carinho pelo cinema. Então a gente é muito opinioso, deixo até avisado aí para quem tá ouvindo. A gente veio aqui mais para dar nossas opiniões pessoais do que fazer críticas. Sem problema, tranquilo, fique tranquilo, fale à vontade, abra seu coração em relação a Amor Sublime Amor. Também, junto com o Bernardo, estão aqui os dois em Manaus, a Sheila Benjamin, outra integrante do Cine Confraria. Sheila, seja bem-vinda. Obrigado por aceitar o convite. Oi, gente. Sheila aqui. Vim junto com o Bernardo trazer um pouco da nossa bagunça ou informalidade, senão o patrão vai ficar chateado quando ele ouvir isso. Mas é bem como o Bernardo falou, acho que a gente tem uma... É bastante solto, né? Assim, tem muita irreverência no Cine Confraria. Até a gente comentou aqui nos bastidores. Eu fui surpreendida recebendo o roteiro do episódio e a gente leva de um jeito um pouco diferente e vai ser uma experiência muito boa. Já foi uma novidade para mim estar aqui, porque como eu recebi roteiro com as indicações, eu estudei hoje para estar aqui. E no Cine Confraria eu jamais faço isso, eu simplesmente vou. Às vezes eu vou sem ter visto o filme, fiquem todos sabendo. Mas aí aqui eu dei uma estudadinha.
Vamos lá. Sheila, eu falei que o Cine Confraria, ele tem uma base, digamos, em Manaus, mas ele é espalhado pelo Brasil. Quantas pessoas fazem parte? Onde essas pessoas estão? E também queria que você falasse, por favor, onde é que as pessoas podem acessar, conhecer, seja nas plataformas de podcast, seja no YouTube, onde é que as pessoas podem acessar o Cine Confraria? Cara, então, presencialmente, ele era de um grupo de amigos muito conhecidos aqui, eu também conheci os meninos, e aí com a pandemia ele virou virtual. No virtual, agregaram, assim, algumas pessoas que moravam aqui foram para o Rio, como o Chico, o Marquito foi para Belo Horizonte, e acabou que agregou umas outras pessoas. A gente tem um grupo de Telegram, não sei exatamente quantos membros somos. Fixamente, a gente tem um quadro de 6 pessoas, mais ou menos, que costumam ser as pessoas que vão todas as semanas, ou o maior número de semanas possível, assim, entendeu? Mas tem vários que estão ali, às vezes a gente só comenta o assunto, e é meio que dessa forma. E as plataformas onde as pessoas sim, podem perdão. acessar? Então, a gente tem um perfil no Instagram, né, que é onde a gente... Instagram e no Facebook, que é onde a gente atualiza semanalmente as dicas da semana, onde a gente coloca qual vai ser o filme da semana, a gente bota o ranqueamento das notas do episódio e tudo mais. O episódio é transmitido ao vivo, todas as terças-feiras, às 9h21 Manaus, 22 horas Brasília. No nosso canal do YouTube, Cine Confraria. E ele também está ancorado em todas as plataformas de podcast, para as pessoas ouvirem quando quiserem, fica lá no YouTube, então, seja pelas plataformas de podcast, ou então no YouTube, ou então vê a gente ali em alguns drops no Instagram e no Facebook. Perfeito. Então, todos os links do Cine Confraria você vai poder conferir nesse podcast aqui na descrição. É só entrar lá na descrição e tem todos os links, Instagram e todas as plataformas, a gente vai lá botar bonitinho. Vamos então falar de Amor Sublime Amor, mas antes disso, conversar um pouquinho sobre o momento em que o filme é lançado, em 1961. Uma época em que Hollywood ainda apostava muito nos musicais, apesar de que talvez a Era de Ouro, assim, os grandes clássicos dessa época, Amor Sublime Amor e A Noviça Rebelde, eles acabem determinando que se não fecham esse momento, porque a gente depois vai ter Funny Girl, enfim, mas eles já demonstram que está acabando. Isso se a gente comparar com aquilo que foi nos anos 30, anos 40 e aquele início dos anos 50, em que são produzidos 2 clássicos, Sinfonia de Paris e também Cantando na Chuva. Camila, eu queria que você falasse um pouquinho, então, antes da gente entrar naquela questão da TV, que está tirando o público dos cinemas, os estúdios vão perdendo a força. Eu queria que você falasse desses musicais dos anos 50. Quando o Amor Sublime Amor ele chega, ele meio que dá um up para os musicais ou não? Como é que você analisa essa situação? Assim, desde que o cinema começou a ter a ser falado, assim, da gente ouvir, né, as falas, porque ele sempre teve som, né? O som era às vezes assim externo, né? Enfim, né? Só que com um cantor de jazz em 27 que inaugura nessa nova fase do cinema. É uma revolução, tal qual a chegada da TV, né? E hoje em dia, tudo que a gente está vendo de transformação com o streaming e a transformação forçada com a pandemia. Mas nos anos 50 a gente tinha Hollywood em pleno vapor, produzindo grandes musicais. Quando eu digo grandes musicais, grandes em escala, porque... por exemplo, um dos filmes que eu acho mais abomináveis a ganhar Oscar de melhor filme é o Gigi, de 58. Isso é cruel. Ele é errado, assim, tem uma música lá que é um cara velho falando graças a Deus pelas garotinhas, né? E a Gigi é uma menina bem nova, né? Enfim, acho que uma versão melhor é My Fair Lady, assim, eu também não sou muito fã, mas assim, é um filme que ele é mais interessante, né? E quando a gente pensa que Gigi foi lançado no mesmo ano que o
o filme do Hitchcock, um corpo que cai, né? Que assim, qual foi o filme que todo mundo lembra, né? O filme que dividiu águas na história do cinema, né? Assim, teve pouquíssimas indicações ao Oscar, né? Então é muito interessante, né? Só que nos anos. E os outros filmes grandes dessa época que ganharam, né, as premiações, né? Sabe porque teve que assistir todos, né? A Volta ao Mundo em 80 dias. Não me Né? lembro disso, pelo amor de Deus. Como é que é o nome daquele o maior show da Terra, o maior espetáculo da Terra, né? Maior espetáculo. Esse é difícil. Então, assim, são filmes assim que são megalomaníacos. O maior espetáculo da Terra tem um elenco assim cheio de astros, assim, só que ele não. Hoje você assiste e você não entende assim, o que as pessoas viram de grande nesse filme. Assim, só o que justifica era um reconhecimento ao diretor, né? O Cecil DeMille, né? Que era um diretor já bissexto, né? Naquela época, né? Assim, foi o cara que simbolizou assim, o cinema clássico, né? Desde o cinema dos anos 30, assim, né? Essa transição. Enfim, e aí nos anos 60 a gente tem menos filmes maiores, assim, a gente tem aquela quebra com a Cleópatra, que não é um musical, né? Mas foi um filme que quebrou, né, o estúdio e virou assim até uma lenda, né? E o Noviça Rebelde ajudou, né, com sua bilheteria a recuperar um pouco, né, do afã, né, por filmes maiores, assim, né, e tal. E teve Mary Poppins no ano anterior, né, assim. A Disney nunca deixou de produzir, né, entre alguns mais problemáticos, outros não, alguns que ela quer esquecer totalmente, né, como A Canção do Sul, né, que é um filme extremamente racista, assim, eu nem sei se ele tá no Disney Plus, mas se tiver, ele provavelmente aparece com aquele... Hoje em dia eles estão botando disclaimer, né, nos filmes, assim, que são filmes... Esse filme é extremamente racista. Ele é notoriamente, assim, ele é estudado por isso, assim. E os anos 60, acho que o cinema hollywoodiano, ele já estava... Acho não, né? O cinema hollywoodiano, ele já estava meio que fadigado desses filmes grandes, assim. Esses musicais, eles foram meio que o último respiro, né? Recentemente, eu vi o Oliver, que é um filme de 68, que ganhou o melhor filme no Oscar, que é um musicalzão desses, assim... Oliver Reed, né? Do Carol Reed, é o Oliver Twist. Carol Reed, não sei se... Ele é, assim, você entende, assim, por que ele ganhou o melhor filme, assim, eu penso, assim, que aquele ano teve 2001, Odisseia no Espaço, mas enfim, né, tudo bem. Mas já mostra-se uma decadência do sistema de estúdio, né? O cinema europeu, ele estava apresentando coisas mais interessantes que influenciaram a nova geração que estava vindo, né? Aí a gente tem o Warren Beatty, né? Dustin Hoffman, esses atores, assim, Paul Newman até mesmo, né, que já é um ator do cinema clássico mesmo, classicão, querendo levar uma nova linguagem a Hollywood, né? E acho que o musical ele foi ficando menos viável nesse sentido, mas ainda teve, né? Nos anos 70 a gente teve musicais que eram mais ousados, digamos assim, né? O meu preferido é Cabaré, né? Assim, que é um musical. Eu tenho um pôster aqui, eu tô até olhando para ele aqui. Que ele é super transgressor hoje em dia, assim, você vê o quanto ele já falava assim, sobre assuntos assim que hoje em dia o cinema mainstream patina para falar. E aí a gente teve o Rocky Horror, né? O Hair, enfim, musicais assim que fugiam daquele padrãozão, né? Eu acho que o Amor Sublime Amor e o A Noviça Rebelde, que veio depois, e o Funny Girl também, né? No final da década de 60, eles são meio que o último respiro, né? O último suspiro. O My Fair Lady também. Mas já mostra também, assim, que o público estava querendo ver esses filmes, mas tinha uma nova geração chegando
que não estava tão interessado em fazer esses filmes. Falei muito. Não, tranquilo, relaxa. Estava falando aqui dos musicais, né? Ele é o Amor Sublime Amor, é um filme, talvez o primeiro grande musical dos anos 60, mas eu falei dessa queda dos musicais nos anos 50, porque ele começa muito bem, 52 com Sinfonia de Paris e... vencedor do Oscar de 52, Sinfonia de Paris. Gente, Cantando na Chuva, esqueci de falar. Exatamente. E aí você tem outros filmes que são também clássicos dessa época e tal, mas já com uma potência menor. A Roda da Fortuna do Minelli, a gente teve Carmen Jones, de 54, do Otto Preminger, Nasce uma Estrela, do George Cukor, que eu acho até o melhorzinho. É a versão assim, dos musicais daquela época, talvez o mais contido, né? Que tem uma atuação muito boa da Judy Garland. Muito boa, não, maravilhosa, Caio. Que isso? Uma das melhores atuações de cinema. Não sei, mas que ela tá muito boa. Tá? Não, assim, é porque, assim, eu ia falar que teve, nos anos 60, a gente teve os musicais franceses, né? Assim, sim. Eu acho que hoje eles são muito mais interessantes eu acho que eles sobreviveram melhor, os do Jacques Demy. Só para completar a lista, Garotos e Garotas, do Mankiewicz, de 55, Oklahoma, também de 55, do Fred Zinnemann, O Rei e Eu, esse é chato, de 56, e o Gigi, que a Camila falou, esse aí é pé de igualdade, qual é mais chato, eu não sei. Enfim, e também a gente estava enfrentando, aí quando a Camila falou dessa questão do maior espetáculo da Terra, e aí também vem os 10 mandamentos do Dedemille, com aquela competição com a televisão, então o cinema ele queria oferecer espetáculos grandiosos, algo parecido com o que a gente está vendo hoje, que é o que o cinema vai ser daqui a algum tempo. Dramas, comédias românticas, esqueçam, o cinema já era, tchau, agora é só filme grande para atrair o público. Se isso é bom ou ruim, fica a cargo do freguês. Vamos falar agora dos diretores um pouquinho. Robert Wise, que é um dos grandes diretores de estúdio daquela época, ele era pau para toda a obra. Ele começa ali, tem o primeiro grande momento da carreira dele, ele é o montador de Cidadão Kane, só isso, indicado ao Oscar. Ele ganhou 2 estatuetas do Oscar, justamente por esses musicais, Amor Sublime Amor e A Noviça Rebelde, mas antes disso ele fez vários filmes. Soberba foi um filme que ele não foi o diretor, ele também era o montador, porém o diretor pediu para o diretor cair fora, enfim, ele gravou algumas cenas adicionais, mas não foi acreditado como diretor. E aí fez filme com Boris Karloff, O Túmulo Vazio, de 1945, fez o elogiado Punhos de Campeão, de 49, que foi selecionado para Cannes, o dia em que a Terra Parou, que foi uma ficção científica feita ganhou um remake recente do Keanu Reeves, Marcados pela Sarjeta, em 56, com Paul Newman no elenco. Aí foi indicado pela primeira vez por Quero Viver, filme de 58, em que a Susan Wayward, ela é uma mulher condenada à prisão por um crime que não cometeu. Desafio do Além, que é um filme de terror também, 63, já depois de Amor Sublime Amor. E esse Desafio do Além, ele foi o filme que deu origem A Casa Amaldiçoada, sabe aquele filme de terror, mais ou menos, com Liam Neeson? Exatamente. A Noviça Rebelde, O Canhoneiro de Yangtze, de 66, e Jornada nas Estrelas, de 79. Ele fez muitos filmes, e aí eu vou fazer uma pergunta para os meninos aqui, para o Bernardo e para Sheila. Seguinte, desses filmes todos, incluindo os 2 musicais principais, eu queria saber, o Bernardo falou que assistiu Jornada nas Estrelas há muito tempo, o dia que a Terra Parou. Você lembra alguma coisa desses filmes ou já faz muito tempo, Bernardo? Olha, faz um bocado de tempo. Assim, eu sou bastante fã de ficção científica, né? Leio bastante livro e tal, curto muito o tema. Então, acho que assisti os filmes mais por conta dessa meu lazer de leitura, assim, sabe? Fazendo relação a isso. Mas você lembra que você gostou? Gostou na época? Você lembra se gostou? Tinha achado legal? Achou estranho, devagar? Como é que foi pra você? Assim, não tem como não ter aquele impacto, né, dos efeitos da época, aquele
O Dia que a Terra Parou tem aquele robôzão, aquele negócio meio duro, assim, sabe? Que vai acontecer algum tipo de ação, corta, e aí depois aparece algo que já foi, que já aconteceu, assim, eu acho que para evitar algum tipo de efeito. Eu lembro que eu senti esse impacto, mas me interessou, cara. Eu acho que a ficção científica geralmente lida bem um pouco acho que até hoje, até lançamentos hoje em dia, eles pegam muita coisa antiga, né? O negócio do steampunk, de misturar o antigo com o novo, com tecnologia. Então, assim, depois que tu te acostuma com aquilo, com aquele primeiro impacto de estranhamento, ele vai. E, assim, no caso de Star Trek, eu sempre fui mais fã de Star Wars, né? Que rolava muito essa rixa entre os dois. Mas eu gosto, cara. Eu acho que também é bem é acho que tem personagens muito bons, né? Leonard Nimoy é icônico. Eu acho que ele é mais icônico do que muita coisa de Star Wars, por exemplo. Então eu curto, me interessei bastante pelos filmes também. Assim, eu não confesso, não sabia que era o mesmo diretor. Eu levei um susto, na verdade, quando você vê. Faz de tudo. E eu levei um susto com essa versatilidade dele, né? Sim. Então, fiquei impressionado. Eu acho que o que é mais interessante é que você não precisa ter visto Star Trek para saber que Star Trek existe, para saber dos elementos de Star Trek, para saber o movimento, a estética e tudo mais. Então, ele entrega signos, né? Ele entrega movimentos e entrega estéticas que você não precisa ter tido contato, mas que são eternos. Acho que perduram por gerações, elementos. Eu não vi, mas eu sei exatamente do que se trata, sei muita coisa do que se trata. E, por exemplo, Noviça Rebelde também, cara, o movimento dela girando os braços, assim, qualquer pessoa que fizer essa brincadeira girando os braços no espaço em aberto vai ser uma referência a Noviça Rebelde. E vai ser vai ser uma referência de liberdade, de gozo, de plenitude. Então, acho que vai muito disso. É um cara versátil que conseguiu entregar alguns signos do cinema, alguns signos da comunicação, alguns signos do imaginário no mundo, assim. Então, isso é muito relevante nele. Eu acho que para o musical, né, no caso de Noviça Rebelde, ele conseguiu o suprassumo do negócio certeiro ali, né? Porque é impressionante, você fala do filme e você lembra da música, sabe? Não tem como não lembrar da música, você sabe a música, assim. E assim, a gente que assistiu o filme há mais tempo, é a música dublada em português. Nossa, eu nunca ouvi dublada em português. Sério? Não. Eu também não. Agora, uma coisa que Talvez não. Eu já ouvi Dó Ré Mi, mas foi eles fizeram uma montagem, né, aqui no Brasil e tal. Eles que se apresentaram no Faustão, até a filha daquela atriz, a Fernanda Rodrigues, faz uma das crianças e tal. E a Larissa Manoela fazia, né, outra, então. Então, Bernardo, Sheila, vocês são mais time Noviça Rebelde do que Amor Sublime Amor, ou não? Não. Amor Sublime Amor ocupou. Não? Cara, eu fiquei bem impressionado. Ó. Vou falar algo aqui. Fui convidado para falar sobre um musical aqui, né? Mas, assim, eu confesso, eu não sou grande fã de musicais. Não, olha aí, a Camila fez até uma carinha. Não sou grande fã de musicais, confesso. Desculpa, Camila. Camila, não convida ele para falar sobre La La Land, que não vai dar certo. Você vai ficar muito chateado. Eu não sei porque se tu gosta, mas não fala com ele sobre isso. Meu Deus, esse filme é ponto polêmico. Mas então, esse é um filme que ele é longo, ele não é cansativo, cara. Eu gostei muito do filme.
é um filme que eu assisti de um tapa, assim, que geralmente, eu confesso, fico cansado às vezes de dar aquela pescada, assim, em alguns filmes muito longos, musicais, assim, mas esse me agradou bastante, gostei. Ele tem um ritmo muito, muito legal, até não só da música, mas as coreografias são muito boas, assim, sabe? É um filme muito visual também, acho que as cores, tem muita coisa ali acontecendo que te prende, e eu gostei muito. Então temos 2 votos aqui para Amor Sublime Amor. Camila, você fica com Amor Sublime Amor ou Noviça Rebelde? Se for para escolher, Noviça Rebelde. Mas muito amor por Amor Sublime Amor. Acho que visualmente, assim, acho que é um filme mais impactante, assim. Influenciou muita coisa, como a gente vai falar, né? Acho que sim. a gente vai falar assim, né? É impossível não pensar em Michael Jackson quando você vê o filme, né? Assim, verdade, por exemplo. Desculpa, tem uma questão também, provavelmente a gente vai falar sobre isso, mas assim, eu gostei muito do ritmo do filme, mas tem algumas questõezinhas aí que eu acho que talvez o Noviça Rebelde continue mais bem resolvido hoje em dia do que o Amor. Está mudando seu voto? Você está mudando seu voto, estou sentindo isso. Não estou mudando meu voto. Eu acho que em questão de entretenimento, de história, eu achei mais interessante Amor Sublime Amor. Mas tem algumas questõezinhas ali que podem ser melhoradas aí. Tranquilo. Camila, eu queria que você falasse rapidamente, por favor, sobre o Robert Wise, sobre essa versatilidade de atuar, um típico diretor de estúdio daquela época da Hollywood, ali anos 40, 50, que fazia de tudo, jogava em todas as pontas. Né? Assim, sei lá, eu pensei agora, quem seria o Robert Wise hoje em dia? Sei lá, o Peyton Reed, assim, sei lá, o cara que dirige Homem-Formiga. O Robert Wise faria com certeza filme de super-herói, né? Porque já no fim ele faz o Star Trek, e aí já é uma época assim que o estilo dele já não estava dialogando tanto com o que Hollywood estava fazendo, né? Que eram trabalhos mais autorais, né? Continuava sendo feito, mas não era o que era o símbolo da época, né? Mas é um diretor assim de estúdio que, como tu falaste, ele pega ele era muito contratável, né? Porque ele conseguia se inserir ali no que os estúdios queriam, e é interessante que esse filme ele é co-dirigido, né? Assim, a gente fala muito Robert Wise, mas o Jeremy Robbins, né? Assim, é uma peça importante. A gente tinha muitos filmes assim que a co-direção era muito, como eu posso dizer, era muito, não sei se pode dizer que era comum em musicais, mas a gente tinha o Stanley Donen com o Gene Kelly, né? Por exemplo, fazendo várias parcerias, a mais famosa, né, Cantando na Chuva. Os dois dividem a direção do filme. Que, assim, é uma divisão muito importante no cinema musical, porque o Jeremy era o coreógrafo, né? E isso, se a gente for ver hoje em dia, tem ainda isso, assim, por exemplo, o Rob Marshall, que fez vários... ele fez vários musicais, fez alguns musicais, né? Assim, os musicais mais famosos, a maioria dele, para o bem ou para o mal. Ele era coreógrafo também, né? Assim, se você for ver vídeo de bastidor dos filmes dele, ele tá lá dançando com os atores e tal. Tem filmes hoje em dia, assim, por exemplo, Quem Quer Ser o Milionário, o Cidade de Deus, que tem essa co-direção que acaba sendo esquecida lá fora, né? E só o diretorzão, né? Que eles consideram titular, né? Para campanha de prêmio é reconhecido, né? Mas aí eles falam, porque fulano só trabalhou com os atores, não sei o quê, só trabalhou com a coreografia, só que, né, assim,
é fundamental, né? Assim, Amor Sublime Amor não seria nada sem a coreografia. Então, e o Jeremy Robbins, ele era bailarino mesmo, assim, ele trabalhou muito com o Leonard Bernstein, que foi o compositor, né, da trilha do Amor Sublime Amor, e acho que o Leonard Bernstein, acho que ele vai ficar bem conhecido, assim, das novas gerações, ano que vem, ou daqui a 2 anos, assim, porque o Bradley Cooper tá fazendo uma cinebiografia dele, né, então... No caso de Amor Sublime Amor, eu estava dando uma olhada, assim, a coreografia é meio que uma condução narrativa, mas é mais que isso, eu acho que ela chega a ser um terceiro, é um personagem, assim. Sim. Ela tem uma presença de personagem. A minha cena favorita é extremamente determinada pela coreografia. E é uma cena muito refinada, minimalista, uma coreografia muito simples, depois eu falo para vocês quando a gente entrar mais no filme, mas ela é determinante para o momento idílico que ela está narrando. E aí não tem como, cara. O cara é um personagem. Assim. Então, o papel dele é fundamental. É isso. Vamos então só vou concluir aqui um pouquinho dessa história do Jeremy Robbins, que, como a Camila falou, ele era coreógrafo e diretor da versão da Broadway, né, de Amor Sublime Amor, e foi contratado pelo produtor executivo Walter Murich. E aí era a ideia mesmo, que essa coisa da co-direção, de você, Robbins, faz as coreografias, essas cenas de dança, você cuida dessa parte, e o Wise vai para a parte mais dramática. O problema, dramática narrativa, né, condução da história. Aí o que aconteceu? Só que o Robbins, ele era extremamente perfeccionista, ele era um cara que fazia uma cena várias e várias e várias vezes, e isso foi mudando, alterando o cronograma, inchando o orçamento. Chegou um ponto que o Murich falou: meu amigo, não dá, tchau, muito obrigado, você é fantástico, mas não dá para ficar. E aí o Wise completou o filme, e o Wise, aliás, foi contratado porque ele tinha uma fama de ser um cara que fazia os filmes dentro do orçamento e antes do prazo, entregava os filmes antes do prazo. E aí o Wise, ele entrega o filme junto com os assistentes do Robbins, o ajudando ali no final, na reta final do filme. Mas na montagem o Wise consultou o Robbins e tudo mais, e os dois acabaram dividindo o Oscar, mais do que justo. Vamos falar agora do filme, começando com a Sheila, Bernardo também, por favor. O que vocês... É uma história de amor impossível, baseada bem em Romeu e Julieta, tá escancarado ali, mas o que o Amor Sublime Amor consegue trazer de novo, ou pelo menos renovar nesse tipo de trama, na opinião de vocês, para que ele tenha essa duração, seja um filme tão bem visto ainda? Cara, vamos lá. Eu conversei um pouco com o Bernardo, comentei com ele que a minha história favorita no mundo, de todas, de teatro, de literatura, de cinema, para mim a melhor história escrita, o melhor caso escrito, uma história não existente, é Romeu e Julieta, minha história favorita. Eu sou apaixonada e eu costumo consumir produções e não sei como ainda não tinha tido a informação de Amor Sublime Amor, assim. Eu não sou tão conhecedora quanto vocês, por exemplo. E aí eu fiquei dando check, né, mental de esse é aquele momento, esse é aquele momento, esse é aquele momento. E ele é muito fiel em muitos momentos, né? Ele conta a história praticamente, assim, tem a clássica cena da varanda, que é uma cena linda, muito bem feita. Eu fiquei muito emocionada na cena da varanda, porque ela é muito respeitosa com a história de Romeu e Julieta. Mas no final ele dá uma mudadinha ali, né? A Maria, e assim, eu não sei como é. Inclusive, galera, eu não sei como é que é a regra, como é que é a ética daqui. No Cine Confraria a gente dá spoiler. Pode ser? O filme tem então, 50 anos, então pode falar que não viu. Quem tá ouvindo é porque já viu o filme, né? Vai que... então, a Maria fica viva. Eu falei 50 anos, é 60, tá? 60 anos. Então, a Julieta fica viva, no caso, a Maria. Então, ele faz um desvio ali de história. Mas o que eu acho interessante é que ele traz uma roupagem de novas problemáticas para o conflito, né?
Ele tem o clássicozão, que são duas famílias que não se entendem e tudo mais, mas ele traz a abordagem dessa Nova York suburbana, destruída e tudo mais, aborda questões de xenofobia. E eu anotei aqui, que eu não queria deixar de falar disso, eu queria até entender como que foi isso. Ele, num breve momento do filme, ele fala sobre a fragilidade, a dificuldade do masculino admitir sua fragilidade, que é aquele personagem, eu não guardei o nome dele, é um da gangue, que ele tá num cantinho recolhido chorando, depois que o Riff foi morto. E o cara chega e ele fica envergonhado, porque tá chorando e não sabe, e o cara manda ele parar de chorar. E ele é o cara que mais sentimental. E assim, tem uma cena dedicada a isso. E eu fiquei surpresa, não esperava para um filme dessa época trazer uma abordagem sobre a fragilidade, sobre a masculinidade, a fragilidade. Então, esses pontos novos que foram adicionados à trama inspirada em Romeu e Julieta foi o que trouxe de novo. E aí eu tenho uma pergunta para Camila. Camila, eu dei uma olhada mais cedo, estudei, tá, gente? Eu vi que uma das características do cenário do boom dos musicais e tudo mais, quando teve um grande estúdio, um monte de produção em escala, como você falou, é que o mundo estava passando por um momento recessivo, né? Havia um aperto de cinto econômico e tal, algumas condições sociais, e aí os musicais traziam uma válvula de escape, eles traziam outro mundo, eles traziam o circo, né? O entretenimento e tudo mais. Amor Sublime Amor traz uma realidade mais crua, ainda que cinematográfica, mas traz. Ele traz Nova York ali, subúrbios de Nova York, ele traz gangues, ele fala da pobreza, ele fala sobre o sonho americano e etc. Então ele não romantiza tanto o uso dos musicais. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, né? Talvez já seja um segundo momento das produções de musicais, e eu estava com essa dúvida, acho que você pode me ajudar. Então, esse é um musical que tem morte, né? Ele é violento. Até assim, se a gente for pensar assim nos Romeus e Julietas, assim, nas histórias de Romeu e Julieta, assim, é meio... Não vou dizer que é bonita a morte do Romeu e da Julieta, né? Mas é mais poética, né? Digamos assim, né? Uma coisa assim mais... Estou bebendo esse veneno... desmaiei, ele não morreu de verdade, meu Deus, assim. E é muito, assim, era um musical da Broadway, né? Assim, as pessoas, inclusive, elas não estavam, como posso dizer, acostumadas com esse tipo de narrativa, mas era uma coisa, assim, que, pelo que eu li, o Robert Wise queria manter essa tensão que o musical tinha, né? Essa escala mais assim das gangues, assim, a gente tem que ver assim que aquela época, já nos anos 60, os direitos civis nos Estados Unidos estavam assim em ebulição, né? A gente é um filme que fala sobre a comunidade latina, apesar de, né, no seu elenco principal a gente vai falar, né, só tem uma atriz latina que teve que fazer blackface, inclusive. Assim, né? Na verdade, só voltar, ela teve que passar uma maquiagem mais escura no rosto, né? Assim, então, né? Questões. Esse é o grande problema que faz o filme tropeçar quando a gente pensa nele hoje em dia. Mas acho que tinha aquela coisa assim da intensidade mesmo da juventude. A Natalie Wood, naquele mesmo ano, fez um outro filme que é muito dessa coisa assim da intensidade, que é o Clamor do Sexo, que não é um musical, né? É um drama. Inclusive, eu considero assim o melhor trabalho dela. Não sei se ele está em algum streaming, mas eu sei que a gente tem um texto do Lucas Vasconcelos, né, no Cine 7 sobre o filme, né? Que ele também fez aniversário recentemente, de 60 anos. Também, então, assim, era uma época assim, que os filmes eles já estavam começando a ter esse
calor maior, assim, essa tradução maior. Tinha toda a questão sexual, né, da época, que os filmes já estavam conseguindo burlar um pouco o Código Reis, né, que era aquele código da moral, dos bons costumes, né. Então eu acredito assim, que já era assim, um aceno ao que a gente veria depois em Hollywood, né, no cinema, né, com toda a influência do cinema europeu. Mas eu acho que ele ainda tem um pouco de inocência, que é muito engraçado, que eu estou pensando nos musicais do Jacques Demy dos anos 60, que eles têm também essa coisa da inocência mesmo, apesar de que os Guarda-Chuvas do Amor, o final, assim, desculpa, gente, isso é spoiler, não é trágico, ele é deprimente. Mas eu acho que é muito assim um aceno assim de tentar já fazer algo diferente, assim. Hollywood também não era tão estranha a filmes com tragédia, assim, né? Tanto é que Shakespeare quase que um arquétipo, né? Os personagens dele, as histórias dele, mesmo quando não é uma adaptação direta, como é o caso do Amor Sublime Amor, né? Ele acaba influenciando tudo, né? Assim, até hoje, né? Só que acho que não faria muito sentido a gente ver o Tony tomando veneno, né? Assim, na Nova York, de gangues, assim, essa briga, né? Entre esses jovens, assim, e todo o preconceito que os latinos sofriam. Não fazia sentido o Tony morrer de uma forma que não fosse essa, né? E não faria sentido o filme não terminar com um tom que não fosse essa tragédia, né? E aí a gente tem até, para quem gosta desse negócio de cor do cinema, né? Estudar cor, né? O filme é todo em vermelho, né? Que é uma cor que simboliza tanta coisa, né? Desde paixão, morte, culpa, enfim, aí aí a gente vai até entrar naquele terreno de explicando o filme, que é algo assim meio complicado. Tá, Mas eu observei o seguinte, tipo, o que me surpreendeu, né? Eu fazia muito tempo que eu não via nada assim tão antigo. E como eu trabalho com fotografia, né? Gosto de fotografia, estudo fotografia, uns 3 aspectos me chamaram muita atenção para a época. E eu não sei se é uma linha do Robert Wise, assim, me ajudem se vocês souberem mais, principalmente Camila. O início do filme, assim, a primeira meia hora do filme, ela é totalmente ela tem grafismo, ele trabalha na diagonal, quase tudo é construído numa diagonal. Ele faz triângulos, ele faz coreografia em triângulo, ele constrói cenas em triângulo, ele trabalha com linhas, ele está todo gráfico, ele está todo linhado. Eu acho que uns 30 minutos do filme ele tem ele começa o filme entregando essas formas. E eu fiquei muito surpresa, achei muito moderno, e eu fiquei me perguntando se ele ia o filme inteiro assim, acaba que ele não é, mas depois ele retoma formas gráficas no filme inteiro, isso eu localizei no filme todo, eu achei extremamente moderno, e aí ele flerta muito antecipadamente com o ambiente cyberpunk, porque ele tem um neon ali premente, ele tem um verde neon, ele tem um rosa ali, e muitos pontos, e apesar das cores mais fortes, né, não serem tão neon, e uma estética industrial. Assim, para retratar o subúrbio de Nova York, ele tem um pouco isso, mas assim, ele traz uma estética industrial, traz cores em tons neon e traz um grafismo. Então eu achei muito moderno. Que foi o que me pegou de surpresa. No começo do filme eu não conseguia parar de olhar o quanto ele ficava nessa questão do grafismo. E aí eu não sei do restante da obra dele, se ele tem essa característica de cena, de cenário. Ou se é do coreógrafo, de repente, não sei. Eu acho que é mais do coreógrafo do que mais, né? Assim, do que eu conheço da obra do Robert Wise, ele não era tão assim... Esse não era uma marca dele. Acho que esse foi o filme
dos que eu vi dele, assim, que é mais, assim, ousado visualmente mesmo, assim. Agora, essas questões, assim, de grafismo, assim, eu não tenho muita intimidade, eu não conheço tanto, né? Eu sou uma pessoa, assim, que não tem o menor senso de estética em relação à cor, por exemplo. Mas eu achei interessante isso. E só para acrescentar em relação à época, né, também, a gente tem que falar que os filmes já estavam começando, de certa forma, ou até essa ousadia também, porque eles já estavam fugindo também, eles já estavam nesse período da caça às bruxas e pós-caça às bruxas, né, do comunismo, né, enfim, né? Já era pós-Segunda Guerra, bem pós-Segunda Guerra também, né? Era uma nova América, né, que estava nascendo ali, né, assim, que estava existindo ali entre as próprias pessoas que estavam fazendo esses espetáculos na Broadway mesmo. O Funny Girl, a gente tem a Barbra Streisand, ela apresentou quando ela chega no cinema, ela é uma nova estética de estrela de cinema, porque ela não fez a plástica no nariz, por exemplo, né? Ela continuou com o nariz dela, inclusive, assim, virou a marca dela, mas foi uma coisa, assim, diferente para a época. A gente vê a Barbra Streisand, era uma mulher loura, branca, do olho azul, né? Assim, ela, se a gente for descrevê-la, ela é padrão, mas ela fugia do padrão das estrelas de cinema, então a gente ainda tem isso, assim. Então, e ela é judia, assim, ela levou a cultura judaica dela para os filmes que ela foi fazer, né? Inclusive o Yentl, que é um musical que ela dirigiu. Então, é também assim a questão assim de que essas pessoas já estavam começando a contar suas histórias também. Eu só queria acrescentar nessa questão dessa ebulição que tu estava falando ainda agora, Camila, que eu acho que também é importante a gente observar. Eu falei aqui vários musicais, né, dos anos 50, inclusive os clássicos mesmo, Cantando na Chuva, Sinfonia em Paris, todos eles são dentro de estúdios, né? E quando você pega o início do filme, eu acho que a magnitude do que a história pretende contar, que vai além de uma história de romance, mas ela é uma construção da Nova York, do pouco do que é os Estados Unidos, um país cheio de imigrantes, com seus problemas sociais, de violência, enfim. Eu acho de uma riqueza impressionante. E como ele também transporta a sonoridade disso, né? Assobios, você não começa, assim, os números musicais começam com assobio, com estalar de dedos, e a cena inicial que a Sheila falou, que eu acho muito interessante, que ela é feita em Nova York. A cena inicial, aquele momento, é em Manhattan, numa área lá de Manhattan. Eles encontraram a quadra de basquete ideal, aqueles prédios, tudo é fora do estúdio. Então, acho que isso também ajuda a trazer essa coisa que a Camila falou, de Estados Unidos em movimento. É um filme mais real, mais factível, mais de acordo com o sentimento daquelas pessoas, de acordo com aquele mundo. Se fosse só no estúdio, tudo fosse feito num estúdio, eu acho que teria menos força. E até mesmo o início do filme, né, ele mostra tomadas aéreas de Nova York, os créditos iniciais, a formação da cidade, do país, enfim, e isso é de uma riqueza muito grande, porque mostra que é um filme que vai além daquela história do Romeu e Julieta, né, que bate naquilo que a gente estava falando ainda há pouco, né, e ele tem essa pretensão maior. Mas, Bernardo, queria falar contigo agora sobre os números musicais, as canções, qual é a que que mais te agradou e por quê? Qual é aquela? E depois também queria fazer uma rodada com o pessoal sobre essa questão. Então, como a Sheila falou, eu acho que esses números musicais, de coreografias e tal, funcionam como um personagem do filme, né? Então, tem muitos momentos muito bons, assim. Mas eu vou destacar, apesar dos problemas que vejo no contexto da cena, tem aquela cena que eles estão lá no rooftop lá do prédio, e aí eles estão falando sobre a América
e como é que ela é para os homens, para os imigrantes, para as mulheres e tal. Então tem uma troca ali, mais ou menos meio que um embate, e eu acho muito legal aquilo ali. Ele disse que tem problemas porque, infelizmente, eles colocam as mulheres meio como se elas não entendessem tanto a complexidade do que é ser um estrangeiro ali dentro daquele contexto, né? E elas só ficam deslumbradas ali com esse American Way of Life, né? Mas em questão de estética, de coreografia, esse embate eu achei muito legal. E a música, né? Também é bem interessante. Para você, Sheila. Cara, eu dei match com o Bernardo nessa cena. É o meu número favorito. Eu acho que é o melhor texto, né? E é quase um desafio de boi aqui para quem está ouvindo no Brasil. Parece um desafio de torcida de boi, que cada um lança seu argumento, né? De por que a América é boa e por que não é. Concordo, assim, os pontos positivos das mulheres são pontos muito fúteis, né? E assim, bem defasados pra gente. A outra tá toda feliz porque comprou uma máquina de lavar. Né? Então hoje uma mulher ficaria feliz por ter comprado uma outra coisa, não uma máquina de lavar. Mas eu fiquei muito dividida entre essa e esses outros mais dois outros números. Eu acho que afetivamente, e aí eu vou lembrar ali a cena que eu falei há pouco da coreografia do Jeremy Robbins. Eu fiquei apaixonada pela cena que a Maria e o Tony se veem pela primeira vez. Que tá todo mundo dançando e de repente eles se localizam e tem um blur, né? Nos outros pares. Esses pares desaparecem e eles são transportados para um ambiente meio um ambiente não existente, né? Com umas luzes caindo. E é uma coreografia lenta, muito simples, e aquele idílio amoroso do conhecimento. É muito bonito esse momento. Eu fiquei emocionada, fiquei muito feliz em ver o trailer e ver que esse momento tá, pelo menos aquele comecinho ali que eles se veem e tudo some. Eles estão passando ali pelas pessoas. Eu fiquei muito feliz que o Spielberg vai trazer isso. E eu também gostei muito do número que precede ao encontro da Conselho de Guerra, que a Maria está esperançosa porque vai ter uma noite de encontro com o Tony. A namorada do Bernardo está se preparando para uma noite quente com o namorado e as gangues estão saindo de casa para o embate com sangue nos olhos. E aí eles fazem uma jogada, né, de pedaços da letra, e esse momento é muito bom. Você consegue entrar no espírito do pré-batalha. Você vai para a batalha com a mesma energia que todos estão ali naquela noite. É uma catarse, aquele momento que vai preceder o momento que vai dar merda. E assim, é muito encantador. Eu fiquei muito dividida. Mas, assim, no geral, a minha favorita eu vou para a América mesmo. Como número, assim, no que representa esse filme. E você, Camila? Nossa, a América acho que é imbatível, porque eu acho que foi a cena que deu o Oscar para Rita Moreno, né? Assim, aquele número musical que realmente é impactante. E aí eu falo assim, o que faz muita falta no musical hoje em dia, né? Atores que saibam dançar, né? Que até a graça um pouco do La La Land é que os dois atores principais eles não sabiam dançar, então era meio desengonçado, né? Mas o legal é que ele filmou, né, o corpo inteiro, e antigamente a gente tinha mais isso, né, de filmar o corpo inteiro, deixar a câmera lá e só deixar os atores dançarem, sabe? E, claro, né, um filme dirigido por um coreógrafo e numa época em que o musical era realizado dessa forma, né? A gente estava lá como espectador daquilo. E por isso que eu gosto muito de América. Eu gosto muito da cena de abertura, né? Que eu acho que apresenta muito bem os personagens masculinos ali, né? A gente já entende perfeitamente ali aquele espírito e aquele universo, né? E algo que quando eu assisti, não sei se foi no início do ano passado, esse filme, antes de reassistir agora. Eu tinha visto recentemente, né?
com o meu namorado Bosco, e aí eu falei, vamos assistir, tu vai me dizer que clipe, que artista te lembra essa coreografia. E ele falou, Michael, porque o Beat It do Michael Jackson, né? Inclusive eles falam Beat It, né? Assim, o Beat It do Michael Jackson até o jeito, assim, eu não entendo muito de coreografia, né? Assim, eu parei assim na aula de dança da 3ª série. Mas tem passos ali que recordam, né? Assim, até a letra da música, né? Então, assim, e o Michael, ele era muito fã de cinema clássico, né? Então, ele era um daqueles artistas assim que colocava essas referências assim sem ser de forma rasa. Então é algo que impactou muito a cultura pop, esse e eu gosto muito do Tonight, esse número que a Sheila falou, né? Que acho que tem muito simbolismo. Foi a primeira música do filme que eu conheci, porque eu lembro assim, bem besteira mesmo, bem lezeira mesmo, de algum ano que o Billy Crystal apresentou o Oscar e o número de abertura dele foi cantando essa música, Tonight, Tonight. E aí você vê que serve para muitas coisas, realmente, né? É uma música plural. E aí a gente tem. Eu não gostava de Cool, né? Aquele número Cool, mas eu acho que ele. Hoje em dia eu acho que ele cabe mais no filme, né? Assim, esse momento que a gente tem dos personagens secundários. E eu gosto do I Feel Pretty, que eu acho um momento que a Maria tá lá se arrumando, né? No dia depois que ela conhece o Tony, ela tá toda voada lá, e até a letra foi mudada, né? Porque no original tem alguma coisa assim, ela fala em vez de today no filme, no musical original, ela fala tonight, só que no filme se passa de dia, eles trocaram para any girl who is me today. Enfim, então, mas acho que a América, pela letra da música, né, pela simbologia, como o Bernardo falou, pelo papel da mulher ali, como é defasado, né, e a significação latina ali, né, é muito, muito importante rever isso e, né, assim, acho que pensando assim que os latinos ali são de Porto Rico, né? Porto Rico, né, que é um braço dos Estados Unidos, né? Que tem essa relação próxima. Aí eu estava pensando agora que nessa época também a gente teve a crise dos mísseis em Cuba, né? Então os latinos estavam sendo vistos de uma maneira muito específica, né? Muito estereotipada também pelos norte-americanos. Então esse filme saiu 2 anos antes do Kennedy morrer, mas quando ele era presidente, né? E a presidência dele foi marcada por essa crise dos mísseis de Cuba, né? Enfim, então tem várias teorias da conspiração. Então acho que é um filme que, se a gente coloca nesse lugar ali, a performance de América é muito significativa, né? Tanto é que a Rita Moreno virou uma estrela depois, né? Ela fez o Cantando na Chuva, inclusive. Ela já atuava há muito tempo, mas ela se tornou, graças a esse filme, a primeira e única atriz latina a ganhar um Oscar, né? Tiveram outras de origem latina, né? Mas ela não americana, né? Apesar de que, enfim, Porto Rico, Estados Unidos, eles consideram lá, né? Mas é interessante que tenha sido por esse filme, que é um filme que fala sobre essa identidade, né? Vamos então falar já do elenco, aí a gente aborda essa questão, polêmicas, Camila pode se aprofundar um pouquinho mais, os meninos também queria que vocês falassem um pouco, mas antes disso deixa eu passar algumas informações. Inicialmente a ideia do Robbins, né, o Jeremy Robbins, era ter a atriz, a Carol Lawrence, que fazia Maria na peça, na Broadway, no filme, porém ela tiraram muito velha pelos produtores, ela tinha na época 29 anos de idade e aí tiraram do filme. Entre outras que fizeram teste para a personagem, tínhamos a Diane Baker, a Audrey Hepburn, a Angela Dorian, entre outras tantas, mas quem acabou sendo chamada foi a Natalie Wood, que foi chamada na rebarba da questão do Warren Beatty, porque o Warren Beatty fez teste para o filme e ele tinha acabado de fazer o Clamor do Sexo,
com a Natalie Wood. Os dois estavam namorando até na época, e aí olharam o filme e falaram, pô, vamos chamar aqui essa garota para fazer o teste, e a Natalie Wood acabou assumindo o papel. O Elvis Presley, ele chegou a ser considerado para interpretar o Tony, porém o empresário dele, o coronel Tom Parker, recusou a proposta porque o Elvis só ia cantar 6 das 12 músicas da trilha e ele não ia ter nem os direitos comerciais. Então acabou ficando de fora os direitos comerciais da trilha, né? E teve outros nomes que foram cogitados para esse papel do mocinho da história. Entre eles, o Burt Reynolds foi considerado, mas acharam que ele era durão demais para fazer o personagem. Tiraram ele. O Warren Beatty, como eu falei, o Richard Chamberlain, que foi considerado maduro demais, teve o Robert Redford. Ele já era maduro demais nessa época? Pois é, pra você ver. Mas bem que eu conheço esse homem idoso como padre naquela série do SBT. E aí veio cedo naquela época. É isso. E aí veio o Richard Beymer, que acabou ficando com o personagem. O que vocês acham? Assim, primeiro, da química dos dois, funciona? A Natalie Wood tá melhor do que ele? Como é que vocês encaram? Sheila, você já deu um joinha aqui. Acho que você prefere a Natalie Wood, é isso? Ou o Richard tá de boa? Cara, eu acho que o casal é perfeito, cara. É perfeito, então. O casal é perfeito. Pra mim, ele é perfeito. Assim, tanto que eu falei que um dos melhores momentos pra mim é quando eles se conhecem e se apaixonam. Um momento idílico entre os dois, eu acho que ali colou e ficou. Não tenho nenhuma observação, assim, quanto não. Eu tô surpresa com o elenco que foi sondado, a gente teve várias surpresas aqui. Eu pensei, eu queria o Robert Redford em algum momento, confesso, porque ele era magicamente lindo. Eu sempre quero o Robert Redford. Não é? Gente, o Robert Redford, ele era estonteante, seria lindo ele no filme. Eu gosto também do casal. Assim, eu preferia que fosse uma porto-riquenha mesmo, ou então alguma latino-americana ali para fazer o papel da Maria. Mas eu gosto da química do casal, eu acho interessante. Isso não trocaria, não. Podia ser Audrey Hepburn, pensa bem nisso, a bonequinha de luxo fazendo a porto-riquenha, não ia dar certo. Não. Ela engravidou, eu tava vendo que ela não pôde aceitar porque ela engravidou, mas aí teria a mesma problemática que teve da Natalie Wood, que também é a problemática da maioria dos atores do filme, que são dublados, né? Sim. A voz não é deles. O que, assim, não é que eles tinham voz ruim. A Rita Moreno é maravilhosa, assim, ela é atriz musical, né? Só que eles queriam uma voz específica, e aí a Natalie Wood, ela é dublada pela Marni Nixon, né? Que era a dubladora oficial, assim, dos filmes. Ela dublou Audrey Hepburn no My Fair Lady, ela aparece ela é uma das freiras ela mesma, né? É uma das freiras do Noviça Rebelde, é quase que uma participação afetiva ali. Se eu não me engano, ela dublou a Deborah Carr, eu não sei se foi em Tarde Demais para Esquecer ou se foi no Rei e Eu, mas ela também dublou. Então, assim, é complicado quando você vai assistir o filme já com essa bagagem, né, de saber que os atores foram dublados, sendo musical, porque talvez perca um pouco da mágica, mas eu acho que funcionou os dois atores ali. Para mim, assim, o Tony, assim, poderia ser qualquer ator ali, porque eu realmente não acho assim, que o Jeremy seja, né, seja um atorzão, assim, né, mas, enfim, né, o Richard, aliás, é o Richard Beymer, o Jeremy era o diretor. Mas funcionou, assim, acho que é muito mais um mérito da direção, né, do que deles, assim. Eu não acho a Natalie Wood uma atriz ruim, muito pelo contrário, eu sou muito fã dela, eu sou apaixonada por ela. Eu escrevi um texto no Cine 7 uns 2 anos atrás, eu assisti tudo dela e, assim, a história dela é bem trágica mesmo, assim, em Hollywood. Ela morreu de uma forma, assim, que ninguém até hoje sabe como foi. E tem várias
historinhas assim ao longo da história dela, assim, de afogamento, assim, dela sempre passa por afogamentos assim nos filmes, e ela morreu de afogamento, né? Então ano passado eu li, eu não sei se é legal falar ler porque foi um audiolivro, mas eu li, entre aspas, a biografia dela e recomendo. Não sei se tem versão brasileira. Que assim, ela acaba sendo um personagem mais forte na trama. O Tony, eu acho que ele vai muito bem porque ele passa mesmo essa ingenuidade Sim. Ele é um cara sonhador, ele é mais cru, ele é mais ingênuo, então eu acho que o rosto dele convence muito do personagem sonhador que decidiu sair da rua porque quer trabalhar e está muito apaixonado por essa mulher que ele idealizou. E eu acho que o rostinho dele e talvez uma fragilidade artística casam muito bem com o perfil do momento do Tony. Sim. E ele vai crescendo muito no filme. Sim, assim, nesse prisma, sim, porque se a gente for pensar assim, o Warren Beatty foi considerado para o filme, só que o Warren Beatty, mesmo assim, em 61, que ele era bem novinho, ele já tinha uma carga, assim, sabe? Assim, eu não sei se eu compraria tanto, né? Como aquele personagem inocente, né? Que arrisca tudo por um amor impossível, né? Ali naquelas circunstâncias. Mas acho que funciona, só que para mim, assim, o destaque são os dois atores coadjuvantes, o George Chakiris e principalmente a Rita Moreno. Eles, inclusive, ganharam prêmios, né? Os dois ganharam o Oscar, os dois estão vivos, né? E a Rita Moreno está na nova versão do Amor Sublime Amor. E eu acho que é porque os personagens deles são personagens assim que a gente não gostaria, entre aspas, assim, são os personagens assim que estão tentando ou fazer a Maria ponderar, esse cara vai te fazer sofrer, você tem que ficar com o cara do seu povo, e o irmão dela, né, tem esse jeito mais possessivo, né, até na música na América, né, ele faz todo o mansplaining para cima da Anitta. Mas nos momentos em que eles aparecem é muito magnético. E aí também tem a coisa assim que são atores que já são de musicais, né? Eles estão mais inseridos naquele universo. Então, assim, quando a gente os vê nos números musicais, a gente embarca mais, assim. A Maria, a gente torce por ela, a gente torce pelo Tony, mas a gente quer ver mais dos coadjuvantes mesmo. Pelo menos assim, esse foi o meu caso. E a Rita, ela catalisa muito, né? Porque ela meio que tem uma função de mãe da Maria, né? Ela parece a mãe da Maria. E ela é muito... A presença dela é consolidada na cena que ela sai muito puta, que ela vai até a loja do Doc. É Doc? Ela vai até a loja do Doc peitar todo mundo, ela quase sofre uma violência, né? Eu acho que é uma forma sutil, e eu não sei se é... Eu não gostei daquele momento que eles vão, acho que violentá-la, não tenho certeza, na coreografia. Eu não gostei, esse momento eu não gostei nada, assim, eu não acho que é uma cena para ser coreografada, não é para ter um musical disso. É uma falta de cuidado enorme, me incomodou muito essa cena, mas ela brilha muito ali. Ela chega com sangue nos olhos, fala que a Maria foi morta, tenta mudar o curso das coisas, e aí ela rouba o filme nisso. É uma das minhas cenas favoritas, inclusive. Só irritante. Bem, em 62, no Oscar de 62, o Amor Sublime Amor levou 10 estatuetas, é um dos recordistas do Oscar, só fica atrás de Ben-Hur, Titanic e O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, cada um com 11 prêmios. O filme a produção venceu melhor filme, direção, atriz coadjuvante com a Rita Moreno, ator coadjuvante com George Chakiris. Como é que fala aí, Camila? O nome certinho? Eu sempre ouvi Chakiris, mas eu não sei se é assim, porque é grego, né? Então tem uma pronúncia específica. E aí, né? Aí a gente tem que o ator grego fazendo porto-riquenho, a atriz russa fazendo a... Né? E aí
A gente vai falar, né, do blackface, né, do brownface. Não, se quiser, vai lá. Agora, eu só vou deixar tá. eu falar Tá falando dos prêmios dele. Eu já estava falando, mas eu vou só acabar aqui, aí você já fala sobre isso. Direção de fotografia também ganhou, montagem, figurino, direção de arte, som e trilha sonora musical. Vai lá. Então, ele tem o que impede o filme assim de envelhecer 100% bem, além dessas cenas problemáticas, assim, é essa questão assim de não buscarem atores latinos para fazerem personagens latinos, assim, e aí fazerem uma caracterização física dos atores para que eles pareçam latinos, ou a ideia de latino que Hollywood tem e que não é. E que, pelo visto, continua a mesma, visto que o grande ator latino de Hollywood, para eles, é o Javier Bardem, né, atualmente, né? Então, assim, né? Segundo o Aaron Sorkin, que é um ator espanhol, né? Um ator hispânico, não é latino. Mas é o que impede, assim, é o que torna até o sotaque, né? Ele é muito carregado, assim, ele parece quase que como é que caricatura, cartunesco, assim, né? É um estereótipo muito grande. Apesar de que o filme, muitas vezes, na sua trama, ele brinca, ele confronta os estereótipos de latinos, né? Na América, né, principalmente. Mas é algo assim, tanto é que, para mim, assim, o que é que essa nova versão do Steven Spielberg faz, assim, de principal, é corrigir esse erro, assim, de botar atores latinos nos papéis, né, correspondentes. E tanto é assim que é muito engraçado, assim, a gente teve outro filme esse ano, In the Heights, que ele bebe muito da fonte do Amor Sublime Amor, né? De mostrar Nova York, né, de mostrar latinos contando suas histórias, e aí é um elenco muito grande. E é feito pelo Lin-Manuel Miranda, e ele falou que o único papel latino que tinha para ele no teatro era do Bernardo, porque o único papel latino que ele podia fazer na Broadway, né, sendo porto-riqueiro, era o Bernardo. Então ele começou a contar suas próprias histórias, né? Ele começou a escrever In the Heights, Hamilton, né? Tem agora o novo dele, né, na Netflix, né, o Tic Tic Boom. E aí é interessante isso, né? Que não era falta de atores na época, assim. Sempre tiveram atores latinos em Hollywood, ou eles podiam buscar, né? Assim como fizeram várias vezes, assim. Não cansaram de fazer isso com atriz europeia, né? De buscar atrizes europeias para protagonizar seus filmes, mas os latinos do casting sempre foram relegados, né? A Rita Moreno, durante muito tempo, ela até hoje ela conta muito essas histórias, né? De como ela sofreu preconceito, né? Ela não teve uma carreira assim de estrela do nível que ela merecia depois do filme, né? Assim, ela também, né? Em Hollywood parou de fazer esses musicais grandes, como a gente falou. Mas ela não teve a carreira, né? A Natalie Wood continuou fazendo filmes, assim, nos anos 60, acho que foi a época mais criativa, assim, dela, assim, de ter dos filmes mais interessantes dela. E a Rita Moreno, eu acho que está tendo uma renascença agora, assim, das pessoas reconhecerem muito o talento dela, a importância dela, né? Ela fez essa série One Day at a Time, né? Aí ela ganhou o prêmio acho que foi o SEG de conjunto da obra. Ela apresentou o prêmio de melhor filme esse ano no Oscar, só que a gente não lembra porque o prêmio não foi o último da cerimônia, né? Mas então, assim, acho que está tendo uma ressignificação da importância dela, né, para a comunidade latina nos Estados Unidos, o que é muito importante. Acho que o filme não tem essa grandeza, assim, de reconhecer isso. Tanto é que ela mesma teve que fazer, né? Teve que escurecer o rosto para ficar da forma como eles queriam, né? Então é muito paradoxal. Numa entrevista ela chegou a comparar a maquiagem, não só dela, da Natalie Wood, enfim, do resto do elenco, com a lama, né? Ele ficava parecendo lama porque para dar o efeito que se desejava. Vocês querem falar, Bernardo, Sheila, também sobre essa questão? Por favor. Não, para mim essa é a questão principal que me faz ter uma
uma ideia de que o filme poderia ter envelhecido melhor, de fato. Esse negócio do brown face, pior é que é todo mundo do mesmo tom de pele, assim, sabe? O mesmo tom de tinta, como se tivesse colocado todo mundo junto e jogasse um spray, assim, sabe? É muito bizarro isso, é muito feio. E também incomoda muito, né? Aquele sotaque super forçado, parece uma mistura de sotaque, até parece sotaque de italiano às vezes, assim, é muito bizarro mesmo. E isso me incomoda muito, né? Fora isso, tem algumas questões que a Camila comentou, né, sobre eles se proporem até a discutir sobre xenofobia e tudo, mas quando a gente bate nisso, sabe, parece que a crítica que eles querem fazer não vai para frente, sabe? Não sei, quer falar alguma coisa, Chico? Não, acho que eu já fui por aí também essa coisa de ele envelhece mal nessas caracterizações femininas, né? Eu acho que uma mulher do subúrbio de Nova York hoje tem outras pautas, assim, até se ela for elencar quais são as vantagens da cultura americana, hoje as vantagens ela vai falar de outros assuntos que não esses, então isso também envelhece. Mas assim, né? Muito das mulheres nessa época tinha essa coisa da casa, do cuidado com a casa, por isso desejar uma máquina de lavar, eu acho que é um retrato de época. Talvez algumas temáticas permaneçam porque faz parte daquele período. O contexto histórico de que ali de fato tem isso, mas que incomoda, e assim, eu normalmente não sou a pessoa que defende remakes, mas eu estou animado, fiquei bem curioso aí para ver como é que vão ser feitas essas reparações aí. E no final das contas, só quem se pode é o Tino, né? É o único que vai preso. É o latino. O Tino latino, é até uma brincadeirinha. É só o latino que vai preso, sim. Fica todo mundo de boa. Acabou todo mundo indo pro seu canto, viver sua vida. Tem 3 mortos e o Tino não vai preso, só. Agora, vocês estavam falando do Spielberg, da versão, e agora, assim, tem essa questão dessas reparações que o filme pode fazer e talvez seja válido, mas em relação a musical, coreografias, enfim, vocês acham que o filme consegue pelo menos chegar a engraxar um pouquinho ali o sapato ou não? Ou vocês não estão muito animados em relação a isso? Olha, eu não sei te falar. De fato, acho que Camila deve concordar comigo, mas hoje em dia a galera quer ver astro de Hollywood fazendo papel de músico e de dançarino, né? A galera muito conhecida, né? À toa que fizeram La La Land com o Ryan Gosling. Pode falar desse assunto também. É tabu. Mas... pelo que eu vi, não sei, eles não colocaram nenhuma super estrelona assim num papel muito grande. Não sei, eu tenho esperanças de que pode ser interessante. Não vou tentar não criar expectativas, porque, como eu falei, eu gostei muito desse filme. Acho que as coreografias, principalmente, são muito bem resolvidas. Vamos ver o que eles vão fazer de novo. Eu queria saber qual foi a motivação do Spielberg para entrar nesse barco. Eu não sei se ele já deu alguma motivação que ele não fala, mas assim, né? O Spielberg não ganha Oscar há 23 anos, né? Assim, acho que tá assim, tá vendo, daqui a pouco o Inharritu vai passar ele, assim, né? Não sei. Não sei. Assim, eu fiquei pensando assim, mas por que o Spielberg resolveu pegar esse filme? É um filme maravilhoso, mas por que um musical? Por que essa história? Talvez ele queira contar também a história de Romeu e Julieta. Assim, ele nunca fez musical, né? É o que talvez esteja faltando na filmografia dele, não sei. Acho que talvez tenha esses desafios. Eu acho que talvez ele esteja flertando ali com a história de Romeu e Julieta sem fazer um filme de Romeu e Julieta. Sei. Sim.
E eu, ao contrário do Bernardo, eu botei todas as expectativas, inclusive estou cogitando ver no cinema, porque acho que vai valer a pena. Eu vou ficar puta se eu ficar frustrada. Eu tô alimentando esse bichinho aí. Esse bichinho da expectativa desse filme eu vou alimentar. E você, eu tô atenta, assim, eu tô bem... Não sei, assim, muito o que pensar, porque quando anunciaram esse remake, eu falei, sério, Spielberg, não tem outra história. Mas, assim, eu tento ser mente aberta para remakes e refilmagens, assim, acho que sempre dá para botar um novo gancho na história, né? Não precisa fazer que nem o Psicose do Gus Van Sant, né? De filmar quadro a quadro igual. Mas, assim, eu quero ver como é que o Spielberg vai retratar essa comunidade latina, porque não é um lugar de fala dele, né? Assim, não sei, assim, como é que ele vai fazer isso, porque é muito difícil assim, pensar no que a gente espera desse filme, porque o que eu vi, eu estou dividida entre achar que é uma cópia do original, mas que também pode ser muito bom, assim. Vai ter a Rita Moreno, né? Então ele vai ter essa coisa assim de reverenciar o anterior. O Spielberg, ele reverencia muito a história do cinema, né? Então, eu não sei, assim, eu não sei. Eu sei que eu estou curiosa para ver como eles vão lidar com este pepino de marketing que eles têm, porque o ator principal foi acusado de abuso, né? O filme acabou sendo adiado por conta da pandemia, então ano passado eles se livraram disso, mas agora... Né? Cara, não vai sobrar ninguém no cinema, né? Não vai sobrar ninguém no cinema, bicho. Assim, também, enfim, é uma história que já foi infelizmente esquecida também, né, meio que. Mas vamos ver, né, assim, vamos ver o que acontece. A atriz principal, ela canta muito bem, assim, e a voz dela, a Rachel Ziegler, né, então... Aí a gente já tem uma linha fiel no ator principal. Os dois têm o mesmo rostinho ingênuo, adolescente, meio bobinho. Eu acho que ele e o Tony são muito não parecidos, mas assim, é a mesma fórmula de rosto. Então, aí a gente já tem um pouco de traço de similaridade de um filme para o outro. E ele canta, né? O Ansel Elgort canta. Inclusive, acho que ele tinha uma carreira de cantor mesmo. Mas, enfim, né? Eu acho que se fosse agora, ele teria feito com o Timothée Chalamet esse filme. Antes da última pergunta desse podcast, só deixa eu retomar a questão ali do Oscar rapidamente. Ele concorreu em 11 categorias, só perdeu o roteiro adaptado. Superou em melhor filme Julgamento Nuremberg, que tem um baita do elenco, Burt Lancaster, Judy Garland, Clifford Montgomery, o Spencer Tracy. Também venceu o Desafio à Corrupção, filme estrelado pelo Paul Newman, Os Canhões de Navarone, que é um filme de ação e guerra com Gregory Peck, Richard Harris, Anthony Quinn, e Fanny, drama com a Leslie Caron. Foram 11 indicações, como eu falei, roteiro adaptado, só perdeu para o Julgamento de Nuremberg. Foi esnobado em ator e atriz, sendo que a Natalie Wood ela não poderia concorrer contra ela mesma, e ela acabou sendo indicada por Clamor ao Sexo. E foi merecido. Até o 2008, quando o Joel e o Ethan Coen venceram por Olhos Fracos Não Tem Vez, a única dupla de diretores a levar um Oscar da categoria. Agora minha pergunta para vocês para encerrar esse podcast, Bernardo, Sheila, Camila, começando com os nossos convidados. Quero agradecer imensamente já vocês dois, muito obrigado. Se vocês quiserem também aproveitar, já deixar contatos, links, fiquem à vontade, por favor. Minha pergunta é a seguinte: qual foi o maior legado que vocês consideram? Eu sei que o Bernardo não gosta muito de musical, mas o maior legado de Amor Sublime Amor para os musicais, para o mundo do cinema? O que vocês acham que, assistindo hoje, vocês sentem o que ele tem de moderno, o que ele tem que ainda permanece muito atual? Olha, enquanto eu vou pensando aqui nessa resposta da pergunta surpresa, eu vou falar aqui. Só para vocês seguirem a gente, vocês que estão ouvindo, lá no Cine Confraria, nosso Instagram. Toda terça-feira a gente faz o nosso livecast lá no canal do YouTube.
tudo ao vivo, tanto que a gente nem edita, vai tudo do jeito que sai, vai lá pro Spotify depois, então vocês vão ouvir muita besteira, mas muita coisa legal também. Tá, grande legado. Cara, não sei te falar. Tem uma coisa que eu comentei com a Sheila mais cedo e que também não esperava, em um filme de 1961, tem um personagem não binário, né? Tem uma menina que na verdade não quer ser menina, não sei, a gente não sabe o que é, mas o cara, ela é tratada de meio, sabe, de escanteio e tal, mas no final tem uma mensagem legal lá do Tony falando para, enfim, ser o que ela quiser e tal. E isso foi uma coisa muito moderna para a época, para mim, sabe? Eu achei bem interessante, inusitado. Cara, eu não sei falar assim em questão de legado, porque o meu background de musicais e desses anos de cinema é muito, muito incipiente, assim, então eu não sei o que ele entrega de tão diferente para impactar em outros musicais, a não ser reverenciar a modernidade visual, né, a atualidade. Eu acho que é muito singular a multiplicidade de temas, e aí a gente até vendo aqui no roteiro, né, o quanto ele tem uma pegada violenta, e ele deve ter inovado nessa questão como você até escreveu pra gente, assim, nos cenários que você tem sombras e tudo mais, e você tem temas diversos, temas delicados. Então, eu não sei falar exatamente em legado, acho que eu realmente não consigo responder a pergunta, eu vou jogar para vocês aí, principalmente Camila, certeza consegue responder. Fala, Camila, com você, Nossa, responsabilidade. Difícil. Cara, assim, legado, assim, eu penso muito no legado visual, assim, do filme, assim, que tem cenas, assim, que realmente a gente viu de várias formas ao longo do cinema e na TV nos anos que seguiram, né? Assim, a cena da Maria e do Tony se conhecendo, assim, se vendo pela primeira vez, é uma coisa assim poderosa, assim, que realmente marcou a história do cinema musical, hollywoodiano, enfim, como queiram dizer, né? Mas essa coisa assim de tudo atrás desaparecer, né? Eu penso no Peixe Grande, aquele filme do Tim Burton, que diz que quando você conhece o amor da sua vida, tudo desaparece. Toda vez que eu penso naquele filme, eu penso no Amor Sublime Amor. Então, assim, acabou assim, sendo meio que um grande gerador assim, de ideias, né? E para quem gosta assim, de usar maneirismo assim, no cinema depois, para quem gosta de usar maneirismo. Mas eu acho que assim, e desculpa, essa cena idílica de quando eles se conhecem é quase que meio que uma praxe de quando Romeu e Julieta se conhecem. Acho que sim. Aquele Romeu e Julieta, acho que é Baz Luhrmann, não lembro. Que é com o DiCaprio e a Claire Danes. Sim. A parte do aquário. Sim. E eles estão no aquário, e assim, tá rolando uma puta festa, e aí eles estão no aquário, tem os peixes e tudo para. Então, é quase obrigatório você apresentar uma ideia nova de como eles se veem, como é que o mundo para, e como eles se reconhecem como almas gêmeas, enfim. Mas é como assim, tá vendo como é difícil falar em legado desse filme? Eu penso... Mas assim, esse filme, ao contrário das outras obras, ele não entrega um signo, não tem um signo, não tem uma cena icônica desse filme. Não reconheci que assim que outras gerações peguem aquilo e captem isso como que você veja num meme, você não tem isso nesse filme. Assim, acho que mais as músicas, né? Assim, para quem viu Glee, por exemplo, tem uma história assim, da terceira temporada que eles vão fazer o West Side Story na escola, e aí a personagem principal quer ser a Maria, porque ela é uma das...
personagens que eu sempre quis fazer, porque tem as músicas, assim, essas músicas, né? I Feel Pretty, Tonight, né? São músicas, assim, clássicas de musical, assim, que são usadas, assim, em teste, né? Assim, para mostrar o alcance vocal e tal. Mas eu acho que é muito, assim, questão de coreografia mesmo, né? Eu mencionei o Michael Jackson, eu consigo ver, assim, muito, assim, de assim, o que o Michael Jackson fez depois, assim, dele referenciar esse filme, até nas roupas mesmo. Assim, acho que também a forma como os latinos se viram no cinema, né? E aí, como eles quiseram depois se representar mesmo, né, no cinema. E assim, quando você falou em Michael Jackson e coreografia e tudo, eu acabei lembrando do Bruno Mars. Tem um clipe do Bruno Mars, acho que é Uptown alguma coisa, que também Uptown Funk, que é ali em Nova York, creio, e é uma coisa meio ali nas ruas, a parte bastante urbana, e tem uma coreografia, tem uma formação diagonal também, eles andam em formação, então ele também bebeu nessa fonte aí, vindo do Michael, mas é uma coisa que traz ali, é toda uma cadeia, você cria um modelo. Sim. E acho que também mostra a forma como ele mostra Nova York mesmo, assim, essa Nova York que não é a Nova York bonitinha, Nova York do Sex and the City, né, que a gente cresceu vendo, né, ou que para quem não é tão, para quem é jovem, né, para quem é mais velho, né, para quem viu na juventude, que é uma Nova York assim, que por mais que seja Nova York estilizada de um musical, é uma Nova York que não era mostrada, né? E, enfim, assim, acho que é muito a questão visual mesmo. Acho que até mesmo assim, como eu falei, esse último respiro de musical, de mostrar os atores dançando de corpo inteiro. A gente, na Noviça Rebelde, que é o outro filme dele, não é um filme de coreografia, né? Assim, a Maria sai passeando lá pela Áustria, mas ela não é uma coreografia, né? Então, assim, é um dos últimos filmes que a gente tem, um dos últimos filmes de sucesso, que a gente tem essa coisa, assim, da dança contar a história também, assim. Então, e um dos grandes filmes que tem isso sem ter Fred Astaire ou sem ter Gene Kelly fazendo, né? Já é uma geração mais jovem, né? Assim, então... Perfeito, gente. Bernardo, Sheila, Camila, muitíssimo obrigado. Quero agradecer demais vocês, foi ótimo o papo. E no próximo podcast ele vai sair um dia, 2 dias depois do que a gente está acostumado, porque nós vamos falar sobre Homem-Aranha, um dos filmes mais aguardados do ano. A gente vai falar sobre ele, então vai ser bem legal, prometo para todos vocês. E é isso, muito obrigado. Os links todos das críticas, dos trabalhos dos meninos, estão na descrição também. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.